Opa, esse vai ser o meu primeiro vídeo de Iceberg, e vai ser sobre Pokémon. Dá like e se inscreva por favor, e vamos começar esse Iceberg. Gengar e uma Clefable morta? Existe uma teoria que o Gengar e uma Clefable morta, por serem muito parecidos, olhem só essa imagem. Viram só como eles são parecidos? Sinceramente, essa teoria é muito elaborada, pois sua aparência são muito semelhantes, mas comparando com a linha evolutiva de cada um, eles não se parecem. Muita gente saber dessa teoria de que o Raticate de Gabi morreu durante a batalha do SSN por não ter chegado a tempo no centro Pokémon. O Raticate provavelmente morreu por diversos ferimentos durante a batalha. Existe uma teoria, pelo amor de Deus, eu tenho que parar de dizer existe uma teoria e mudar isso kkk. Prosseguindo, tem uma teoria que o Cubone é filho de uma Kingaskha morta, mas tem aqui diz que um Charmander é filho de uma Charizard morta, mas essa nós descarta. Olhem essa imagem. Viram só, mas tudo isso não é nada confirmado, já que é uma teoria. Existia um Pokémon misterioso, chamado Missingle na versão de Game Boy, onde se o capturasse ele corrompia o seu save. Pokémon aparece quando o jogo tenta acessar informações sobre uma espécie de Pokémon que não existe. Essa é a creepypasta de Lavender Town e fala sobre diversas crianças que quando chegaram a Lavender Town e ouvir a música por ter uma frequência muito alta tiraram a própria vida. E no remake Pokémon Fire Red da Game Freak diminuíram as frequências. A questão de como é o interior de uma Pokébola é uma das grandes curiosidades e mistérios do universo Pokémon, já que o conceito nunca foi explicado de forma detalhada, nem no anime nem nos jogos. No entanto, há várias interpretações e teorias baseadas em diferentes materiais da franquia, mas isso foi respondido pelo próprio criador do jogo, de acordo com o que ele disse que o ambiente dentro de uma Pokébola é de acordo com o tipo do Pokémon, por exemplo, o tipo grama, planícies ou florestas. Em 1997 durante a exibição do episódio Soldado Elétrico Porygon, aonde mostra o Ash e os seus amigos que entraram em um mundo virtual, e durante uma cena onde o Pikachu destrói mísseis com um ataque elétrico, teve uma cena que ocorreu uma cena de 6 segundos, onde a cor da tela mudou de azul para vermelho, 12 vezes por segundo, e isso fez 685 espectadores terem convulsões e problema de saúde, sendo a maioria crianças, e isso ficou conhecido como efeito Porygon. Isso e uma entre aspas ordem dos lendários, sendo o primeiro Articuno, segundo Zapdos, terceiro Moltres, já que esses são números em espanhol, com um sendo Anou 2 dos e 3 sendo 3. Tem uma teoria de que Gastly e um Cloyster morto, olhem essa comparação. Viram como essa bolinha do Cloyster parece com o Gastly, mas infelizmente nada confirmado. Tem uma teoria que Voltorb e uma Pokébola possuída por um Haunter, olhem só se a gente botar os olhos do Haunter, não uma Pokébola. O Haunter fica preso pelo botão da Pokébola e se explode tentando sair. É se comprar o Cloyster com o Gastly, é Haunter com o Voltorb, é o Gengar com a Clefable, dá isso aqui. Aqui vai uma teoria interessante sobre o Pokémon Zoroark. Ela sugere que Zoroark pode ser a evolução de um Zorua que teve uma grande tragédia emocional, o que explicaria sua habilidade única de criar ilusões real e STAS. A teoria se baseia na observação de que tanto Zorua quanto Zoroark têm uma forte conexão com ilusões. Mas a versão evoluída parece ter um controle muito mais avançado e assustador sobre elas. Algumas lendas e mitos no universo Pokémon. Teoria: Lugia e Kyogre são parceiros que equilibram o mar e as tempestades. A teoria sugere que Lugia e Kyogre têm papéis complementares no mundo natural. Kyogre é o Pokémon dos mares e tem o poder de criar grandes oceanos e controlar as águas. Já Lugia, que é conhecido como o Guardião dos Mares, controla as tempestades e os ventos. A ideia é que, enquanto Kyogre cria os mares,
Lugia impede que as tempestades e inundações causadas por Kyogre se tornem descontroladas. Pokémon Lost Silver é uma história de terror sobre um jogo de Pokémon Silver corrompido. Um jogador encontra uma versão estranha do jogo e começa a jogar, mas tudo parece errado. O rival, Silver, está com uma aparência assustadora e seus Pokémon estão mortos. Conforme o jogador avança, ele percebe que o mundo do jogo está deserto e sombrio. E ele encontra mensagens assustadoras e coisas bizarras. No final, ele descobre que o jogo tem uma espécie de maldição. A teoria do coma de Ash sugere que tudo o que acontece com Ash Ketchum nos jogos e animações de Pokémon é um produto de um coma. A ideia é que, após o primeiro episódio, onde Ash é atingido por um Howl, ele entra em coma e, desde então, tudo o que vemos suas aventuras, viagens e encontros, seria apenas um sonho ou alucinação enquanto ele está inconsciente. A teoria é apoiada por alguns elementos estranhos da série, como a falta de envelhecimento de Ash e etc. O Glitch Red é uma história de terror sobre o erro no jogo Pokémon Red. Dizem que, se você encontrar um Red estranho no jogo, ele estará com Pokémon mortos e coisas assustadoras começam a acontecer, como mensagens estranhas. A teoria diz que isso é um glitch misterioso e que o jogo está maldito ou corrompido, criando uma experiência de terror. Buried Alive é uma lenda de terror sobre um glitch no jogo Pokémon Red Blue. Disse que, se você usasse um truque para acessar um lugar secreto, encontraria uma batalha contra um Pokémon chamado Buried Alive. Esse Pokémon teria uma aparência estranha e ataques assustadores, como matar outros Pokémon. A lenda afirma que Buried Alive foi removido do jogo antes de ser lançado, mas vestígios dele ainda podem ser encontrados, criando uma história misteriosa e de terror dentro do jogo. Giratina é um Pokémon lendário de tipo fantasma, dragão, conhecido como o Pokémon renegado. A lenda diz que, no passado, Giratina foi banido por Arceus, o criador de todos os Pokémon, para o mundo distorto por seu comportamento destrutivo. O mundo distorto é uma dimensão paralela, onde o espaço e o tempo não seguem as regras do mundo normal. Escute a sua Pokédex. Foi banido para o mundo distorto. Ele é um ser tão descontrolado que pode até mesmo destruir o mundo real se não for controlado. Cacturne não é bizarro por aparência ou história, mas sim por sua Pokédex. Escutem. Cacturne é um Pokémon do tipo planta e sombrio que se assemelha a um cacto humanoide. Ele é conhecido por viver em desertos escaldantes, onde passa a maior parte do tempo aguardando a chegada de tempestades de areia. Cacturne é um predador astuto que se alimenta de seres que se perdem nas tempestades, se uma vítima não se move por um longo tempo. O Cacturne pode seguir atrás dela até que a capture. Bom, a pergunta e o que há embaixo do Diglett? Bom, a resposta é simples, são pedras, elas ficam embaixo do Diglett. A questão é como são as pernas do Mega Gengar. Fácil, simplesmente são umas pernas bem pequenas. É estranhas, olhem só. A teoria do Drifloon, um Pokémon do tipo fantasma, voador da franquia Pokémon, está relacionada a várias interpretações que giram em torno de seu design e do comportamento de sua espécie. No universo do jogo, o Drifloon é frequentemente descrito como um Pokémon balão que carrega crianças para longe de suas casas, o que remete a uma imagem um tanto macabra e inquietante, conhecido por aparecer próximo a crianças e levá-las como se estivesse em busca de almas. Isso poderia ser interpretado como uma referência ao luto, à perda ou ao conceito de almas perdidas sendo guiadas para o além, associando-o a entidades espirituais ou mitológicas que ajudam a guiar almas. Bom, esse é o fim desse meu primeiro vídeo. Também quero pedir desculpas por um iceberg Pokémon curto e sem muitas informações e teorias, mas eu estou sem tempo para editar. Bom, se inscreva, dá like e tchau.